Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há 87 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. Cada um tem que vivenciando o Evangelho, ele tem que proclamar esse Evangelho e testemunhar esse Evangelho, né? A gente percebe na vida das pessoas, posturas, decisões, a própria fala das pessoas sendo transformadas à medida que vão tendo conhecimento da palavra de Deus. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com a escola dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. A igreja, para mim, para a minha vida, tem sido um crescimento espiritual muito grande, porque tem ensinado Bíblia para nós, tem ensinado o amor. E eu acho que a igreja nos aproxima de Deus, a gente cria laços muito importantes aqui. Uma oportunidade de fazermos amigos, uma oportunidade de um estar ao lado do outro nas situações difíceis, nas boas também. É aqui que eu me encontro e eu conduzo meu dia a dia a partir dos ensinamentos que eu recebo aqui na igreja. A igreja é uma bênção na minha vida, na vida da minha família. E é muito bom, é muito gratificante a gente ver o trabalho. Eu amo a igreja. Assista aos cultos ao vivo no site ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Para nós do programa Cada Dia, a sua audiência é motivo de grande satisfação. No programa de hoje, vamos falar a respeito de um problema que afeta milhões de brasileiros, o analfabetismo. O que você mais gosta de fazer? Assistir televisão, ouvir música, escutar um bom programa de rádio ou ler um bom livro? Todos os veículos de comunicação e informação são importantes. Mas se você respondeu ler um bom livro, optou por uma excelente escolha e é uma das pessoas mais privilegiadas. Saber ler abre a mente e nos faz participantes da informação ao nosso redor e nos dá a oportunidade de crescimento intelectual. Mas nem todas as pessoas têm a oportunidade e leitura suficiente para discernir letras e códigos. Segundo divulgação do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatístico, IBOP, 75% das pessoas com mais de 15 anos não sabem ler nem escrever direito. Um dos maiores problemas dos países subdesenvolvidos é o analfabetismo. Que muitas pessoas têm que parar de estudar para trabalhar, né? Muita pouca oportunidade, né? A pessoa que trabalha, que nem eu mesmo trabalhei no sítio, era muito pouco isso aí, né? E era longe a escola, então nossos pais preferiam que a gente trabalhasse do que estudasse. Mas agora faz falta, né? Nós não podemos aceitar, né, analfabetos em pleno século XXI. Pior do que não ser é sentir-se pronto, iludir-se acabado, sente-se feito.
Pior do que não ver é não se enxergar. Ter dois olhos para os outros e uma cegueira para si. Pior do que a mudez é não se calar. Fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar, pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar. Pior do que não ser é sentir-se pronto, iludir-se acabado, sentir-se feito. Pior do que não ver é não se enxergar. Ter dois olhos para os outros e uma cegueira para si. Pior do que a mudez é não se calar. Fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar, pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar. A luta para reduzir o analfabetismo é antigo e zerar esse índice tem sido muito difícil. Há tempos, a educação é considerada um dos maiores privilégios dos quais o ser humano pode gozar. Analfabetismo. Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. É um dos desafios dos governos mundiais e não é diferente aqui no Brasil. Para o Ministério da Educação do Brasil, a meta é a redução em até 50% do analfabetismo, mas com todos os esforços até hoje, cerca de 13 milhões de pessoas na faixa dos 15 anos ou mais ainda não sabem ler ou escrever. Segundo definição da Unesco, uma pessoa funcionalmente analfabeta é aquela que não pode participar de todas as atividades nas quais a alfabetização é requerida para uma atuação eficaz em seu grupo e comunidade. A alfabetização ajuda na leitura, escrita e no cálculo, a serviço do seu próprio desenvolvimento e do desenvolvimento da sua comunidade. Um dos maiores problemas dos países subdesenvolvidos é o analfabetismo. A luta para reduzir o analfabetismo é antiga e sua erradicação não tem sido possível. Há tempos, a educação é considerada um dos maiores privilégios dos quais o ser humano pode gozar. A sociedade está experimentando uma nova forma de analfabetismo, chamada de analfabetismo digital. Este tipo de carência está relacionado com a falta de conhecimento necessário para utilizar computadores pessoais, calculadoras e agendas eletrônicas e dominar os sistemas que operam estas máquinas, como, por exemplo, navegar na rede mundial de computadores. O grande problema do analfabetismo no mundo continua sendo um dos grandes temas prioritários a solucionar. A alfabetização é um dos fatores-chave para resolver um dos problemas mais urgentes da sociedade, que é a realização plena do ser humano. Só se dá através da educação e promovê-la é fundamental para o desenvolvimento das nações. A meta da ONU de reduzir pela metade o analfabetismo no mundo está longe de ser alcançado. Entre os 53 países que estão distantes do objetivo está o Brasil. Educação para todos. Há 10 anos, no Fórum Mundial de Educação em Dakar, 164 países assumiram o compromisso de garantir o acesso de mais pessoas ao mundo das letras. Mas o último relatório da Unesco revelou que há muito que ser feito. Existem ainda 760 milhões de analfabetos no mundo. As Nações Unidas ainda estão distantes
do objetivo proposto: reduzir pela metade a taxa de analfabetismo entre os adultos. O principal motivo é a falta de vontade política. Muitos governos não consideram que os esforços em alfabetização possam contribuir também para o aumento da produtividade e para a prosperidade em alguns países. As mulheres são marginalizadas em muitas sociedades e correspondem a 66% dos analfabetos em todo o mundo. As pessoas que não sabem ler e escrever, em geral, pertencem às camadas mais pobres da população e, geralmente, precisam lutar diariamente para sobreviver. No entanto, esse círculo vicioso da pobreza poderia ser rompido por meio de políticas e investimentos em educação. Mesmo em meio a tudo isso, e principalmente frente ao descaso político, ainda existem pessoas que, independentemente da idade, se esforçam para buscar o sonho de decifrar as letras e a formação de palavras. Acompanhem a reportagem. Em pleno século XXI, não saber ler e escrever ainda é uma dificuldade na vida de um número altíssimo de pessoas. Segundo estudiosos da educação, essa é uma herança lá dos tempos do Brasil colônia, ou seja, antes mesmo de nos tornarmos um país, o analfabetismo já era um problema. Uma solução eficiente no combate ao analfabetismo é a existência de políticas públicas, como em Campinas, no interior de São Paulo, onde o município, mesmo já sendo considerado livre de analfabetismo pelo Ministério da Educação, a prefeitura não se dá por satisfeita. A intenção por aqui é erradicar o analfabetismo. Em 2010, nós ocupávamos o 5º lugar entre os municípios com mais de 1 milhão de habitantes, com menor indicador de pessoas não alfabetizadas até o 5º ano do ensino fundamental. Nós temos feito, a partir daí, campanhas anuais. Em 2017, fizemos a primeira caminhada pela erradicação. Temos feito publicidade em todas as mídias, com panfletos e todos os formatos possíveis, nos ônibus, nos terminais, nos clubes, em todos os lugares, para que nós possamos convencer as pessoas com mais de 15 anos que não têm ainda essa escolaridade, que eles não só consigam aprender para tirar o certificado até o 5º ano, mas consigam progredir nos outros ciclos formativos, porque nunca ninguém pode parar de estudar até o final da vida. Segundo Darcy, a partir da idade adulta, existe mais resistência para se voltar à sala de aula. Porém, Ocean e Simval são exemplos de alunos que sabem o quanto é valioso esse aprendizado. Então, foi informação de outras pessoas, de vizinhos e meus amigos, né? Que falou que tinha possibilidade de eu terminar meu estudo. Aí, achei aqui, fiz a matrícula e estou aí, firme e tentando ir até o fim para conseguir o meu objetivo, que é terminar o meu estudo. Trabalhei muitos anos na roça, né? Então não tive essa oportunidade de estudar, mas a minha vontade era muito, né? Eu acho que todo mundo tem a oportunidade e que busque, né? Que busque, porque é uma coisa boa para todos nós, né? De acordo com a secretária de Educação de Campinas, um outro objetivo é reduzir também a quantidade de analfabetos funcionais na cidade. O analfabeto funcional, nós temos que cuidar desde lá da criança pequena, né? A escola não pode produzir analfabetos funcionais. Então, nós temos que ter esse cuidado de ter uma educação de qualidade, uma alfabetização de excelência, para não produzir analfabetos funcionais. Mas como nós temos, e é uma mazela do nosso país, atendendo até também o Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual e o Plano Municipal de Educação, nós também fizemos uma busca ativa, através de divulgação, tudo, desses analfabetos, que são meninos e meninas, a partir dos 15 anos, que ou terminaram ou não o ensino fundamental e o ensino médio, mas que têm extrema dificuldade em português e matemática. Não podemos negar, a educação é uma ferramenta extremamente útil para combater a pobreza e a desigualdade, elevar os níveis de saúde e bem-estar social,
criar as bases para um desenvolvimento econômico sustentável e a manutenção de uma democracia duradoura. Analfabetismo, um problema de todos. Queremos seguir com este assunto com o reverendo Hernandes Dias Lopes depois do intervalo. Não saia daí. Cada dia um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Um dos maiores desperdícios na nação brasileira é de neurônios. Nós dedicamos pouco tempo à reflexão. Nós somos, muitas vezes, lerdos para estudar, para planejar, e por isso gastamos tempo demais na execução e com pouca eficiência. Essa é uma realidade triste na nação brasileira. Nós lemos pouco. Em média, um brasileiro não chega a ler 2 livros por ano. Eu estive lendo um dado curioso há pouco tempo, que só na grande cidade de Paris, há a mesma quantidade de livrarias que nós temos em toda a nação brasileira. Nós não somos afeitos ao estudo, ao conhecimento, e por essa razão um povo que não lê é um povo que não vê. Um povo que não estuda é um povo que é manipulado. Um povo que não aprende é um povo que não ensina. Porque quem cessa de aprender, cessa de ensinar. Em virtude desse fato, nós vivemos uma espécie de analfabetismo. Não estou falando daqueles analfabetos que nunca tiveram acesso à escola, porque este é um grande drama ainda na nação brasileira. Há uma grande faixa da população brasileira que vive mergulhada no obscurantismo pleno, porque não foram alfabetizados. Mas eu estou falando de um outro analfabetismo, daquele que as pessoas, embora tenham passado pela escola, tenham aprendido a ler e a escrever, elas continuam prisioneiras do analfabetismo funcional, das pessoas que não sabem interpretar o que leem, das pessoas que não conseguem discernir as coisas que estão à sua volta. E por esta razão, essas pessoas são manipuladas, essas pessoas se tornam inocentes, úteis nas mãos dos espertalhões, sobretudo do universo político. E desta forma nós sustentamos esse sistema em que o aproveitamento do esperto ao inocente útil é tão avassalador. Mas hoje eu queria abordar um outro analfabetismo, talvez mais grave, de consequências mais devastadoras, que é o analfabetismo da palavra de Deus. Eu encontro hoje, neste grande universo evangélico brasileiro, rodando o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, muitos crentes que carregam uma Bíblia, que abrem a Bíblia, que têm até diversas versões da Bíblia em casa, mas que são analfabetos da palavra de Deus. Crentes que não têm um filtro mínimo para discernir aquilo que escutam,
que escutam e aplaudem o que deveriam reprovar, e que às vezes até reprovam o que deveriam acolher. Nós estamos assistindo um tempo em que os crentes não são como os crentes de Bereia. Os bereanos examinavam nas Escrituras aquilo que escutavam e passavam tudo o que ouviam pelo filtro da palavra de Deus. Hoje há tantas pregações que passam muito longe do ensino da palavra de Deus. São novidades estranhas às Escrituras. São inovações perigosas dos falsos mestres que buscam enredar os seus ouvintes com vãs sutilezas, com vãs filosofias, com falsas doutrinas, para depois manipulá-las, explorá-las, para se autolocupletarem, se abastecerem da ignorância do seu povo. O ensino da verdade não interessa a eles, porque a verdade liberta. Aquele que conhece a verdade, aquele que lê a Escritura, aquele que conhece o ensino da palavra de Deus, não se deixa manipular, não se torna ovelha de cabresto, não é propriedade do pastor humano, porque ele tem debaixo, ele tem acima de si uma autoridade maior que a autoridade das Escrituras. Eu quero agora trazer à sua memória esclarecida o exemplo de Esdras. E esse exemplo está lá no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, e eu vou ler para você. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Há três coisas aqui que Esdras nos ensina. A primeira delas é a disposição do coração para buscar a lei de Deus. Você que está me vendo e ouvindo, precisa ter no seu coração a disposição de buscar a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus. Há muitos crentes que levam a Bíblia para a igreja e depois que voltam, botam a Bíblia ou numa mesa ou num estante e não a examinam durante a semana, não estudam a palavra de Deus durante a semana. E eu acho curioso que eu recebi há poucos dias uma ilustração muito simples para tornar isso claro. Um pastor foi fazer uma visita a uma família e depois de um ano que aquele pastor retornou àquela casa, a mulher fez uma dura acusação ao pastor, porque ao servir o café, a mulher pôs à mesa uma colher, aquelas colherzinhas bonitinhas, assim toda requintada à mesa para mexer o café, e a partir daquele dia aquela colher sumiu. E a mulher então acusou o pastor, o senhor roubou a colher que eu botei à mesa. Eu coloquei a colher na mesa e ela sumiu a partir daquele dia, só pode ter sido o senhor. E o pastor disse para ela, não, eu não roubei a colher. Então onde o senhor pôs a colher? Tem um ano que eu a procuro e não acho. E o pastor disse, eu coloquei aquela colher propositadamente dentro da sua Bíblia. E aquela mulher então percebeu que as máscaras caíram porque havia um ano que aquela mulher não abria sua Bíblia. Esse tipo de crente que usa a Bíblia como enfeite ou como livro mágico aberto no Salmo 91 em cima da mesa, são crentes facilmente manipulados, são inocentes úteis nas mãos dos falsos mestres. Eles não conseguem entender a Escritura porque não a examinam, porque não a estudam, porque não a leem. E isso foi o que Esdras fez, ele aplicou o seu coração para buscar
a lei de Deus. Mas a segunda coisa que Esdras fez, está escrito aqui, é que ele dispôs o seu coração para cumprir a lei de Deus. Não basta ler, é preciso viver. Não basta conhecer, é preciso obedecer. Não basta se tornar um especialista no conhecimento teórico da verdade, a verdade precisa ser praticada. Porque se você lê a Bíblia, se você estuda a Bíblia e não coloca em prática, você ainda é mais culpado. Mais culpado. Porque o saber não atenua sua culpa, agrava a sua culpa, torna você mais responsável na presença de Deus. Você precisa estudar a Bíblia e obedecer a Bíblia. A Bíblia não é um livro endereçado apenas à sua cabeça, mas é sobretudo endereçado ao seu coração. É crer e observar. Esta é a ordem de Deus para você e para mim. A palavra de Deus não é um livro apenas de conceitos que nós devemos abastecer a nossa mente e regar o nosso conhecimento de informações preciosas. Precisamos fazer isso sim, mas precisamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Mas finalmente, diz o texto, que Esdras dispôs o seu coração para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Nós precisamos mais do que conhecer, precisamos transmitir a palavra de Deus. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus. Mas quem não conhece, se ensina, ensina de forma errada. Quem não conhece, se ensina, ensina para o mal, porque tira da Escritura o que está lá, ou acrescenta à Escritura o que não pode estar lá. Portanto, você só pode ensinar se você conhece. Para ensinar é preciso conhecer e ensinar então com integridade, com fidelidade. Porque se você ensina a palavra de Deus, tirando dela o que está lá, ou acrescentando a ela o que não pode estar lá, você ao ensinar torna-se um falso mestre. E isso é gravíssimo. Então, num território de analfabetismo bíblico, o desafio de Deus para você e para mim é conhecermos a Bíblia, vivermos a Bíblia e ensinarmos a Bíblia com fidelidade, com integridade. Eu quero orar com você. E quem sabe hoje você possa tomar uma decisão de estudar a sua Bíblia todo dia, de examinar a Escritura, de viver a palavra de Deus e de passar para a sua família, para os seus amigos, aquilo que você entende e conhece da palavra de Deus. Ore comigo. Deus, obrigado pela tua palavra e ajuda-nos a não vivermos como analfabetos da Bíblia, mas como conhecedores da verdade, porque esta verdade nos liberta. Que seja assim para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando mais um programa Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. O nosso contato está aí no seu vídeo e eu quero aproveitar o momento para lhe fazer um convite muito precioso. Venha nos fazer uma visita na Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, na Avenida Beira-Mar. Nós queremos acolher você e a sua família. Nós temos cultos todos os domingos, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Escola Bíblica Dominical para todas as faixas etárias, todos os domingos, às 10 horas da manhã. Também às quartas-feiras, às 7h30 da noite, um momento precioso de estudo da Palavra de Deus. Venha, traga a sua família, traga os seus amigos. Nós queremos acompanhar e ajudar vocês nessa caminhada da vida cristã. Se Deus permitir, próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, estaremos de volta. Cada Dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.